Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E hoje, dia 10 de março, quarta-feira, nosso Evangelho está em Mateus 5, versículos de 17 a 19. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, nós estamos ainda na nossa caminhada quaresmal e o Evangelho de hoje é mais um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para nos ajudar nesse caminho de conversão, de mudança de vida, em vista de uma ressurreição cada vez mais concreta e mais presente na nossa vida real. No Evangelho de hoje, Jesus está ensinando aos seus discípulos que ele não veio para ir contra os mandamentos. Isso é muito importante para nós e eu queria convidar para que a gente trouxesse isso para a nossa oração hoje, para a nossa reflexão. O caminho que Jesus propõe, inclusive nessa quaresma, e a proposta de Jesus para os seus discípulos, não era um caminho de relativismo. Jesus quer ensinar aos seus discípulos, inclusive a nós, a termos um coração que ama a verdade. Sim, a lógica de Deus, a lógica do Cristo é a lógica da misericórdia, é a lógica da gratuidade, da generosidade, da abundância. Jesus diz lá no Evangelho de São João: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Agora, o Cristo deixa claro no Evangelho de hoje que essa proposta de vida em abundância, de generosidade, de dom, não é um caminho de relativismo. Nós, diante dos mandamentos da Palavra de Deus, dos ensinamentos, dos direcionamentos que a Igreja nos apresenta, que o Evangelho nos traz, nós temos dois riscos em que nós não podemos cair. A gente tem que ter cuidado com dois extremos. Um extremo é o risco do escrúpulo. O que é o escrúpulo? É o apego à lei pela lei. Eu vou aqui cumprir uma série de regras e vou transformar o meu relacionamento com Cristo simplesmente num cumprimento dessas regras. É claro que isso não seria uma espiritualidade verdadeira. Isso seria um apego a normas. E quando isso acontece na vida espiritual de uma pessoa, a tendência é que isso não preencha, isso seja um fardo pesado para essa pessoa, ela não fica em paz com aquilo, ela se sente mal porque outras pessoas não estão colocando o mesmo fardo sobre si. Então essa pessoa que carrega esse peso, que reduz a espiritualidade somente a regras e a leis, ela começa a apontar o dedo para os outros porque os outros não estão carregando o mesmo peso que ela, então ela se torna uma pessoa chata diante dos outros. Ela não consegue se converter e ela ainda atrapalha o caminho dos outros. Isso é o risco que o escrúpulo pode trazer para nós. É um apego à lei pela lei. É uma redução de uma espiritualidade verdadeira simplesmente ao cumprimento de regras. É claro que a gente não pode cair nesse erro. Por outro lado, nós não podemos cair também no outro extremo, que seria o seguinte: seria reduzir a espiritualidade somente aos sentimentos e às emoções. Então, como eu tenho esse mandamento,
esse direcionamento, esse princípio evangélico que se apresenta em mim como verdade, como palavra de Deus, como ensinamento da igreja, e aquilo vai contra o meu sentimento, a minha emoção, então eu não quero cumpri-lo, porque aí eu vou encontrar desculpa, dizendo que Deus é misericórdia e tal, e aí eu entro num caminho de discipulado avesso ou contrário à verdade. O discípulo autêntico do Cristo, ele não luta contra a verdade, ele é um servo da verdade. Sim, ele não interpreta a verdade como sendo mero cumprimento de normas. Não interpreta a verdade ou a obediência à verdade como algo estéril, como um simples cumprimento de normas. Não é isso. Porém, não é um relativismo. O discipulado do Cristo não é um relativismo, não é um abrir mão da verdade para ficar somente com sentimentos e emoções. Vamos fazer hoje esse exame de consciência. Será que eu estou caindo num desses dois extremos? Um extremo é o apego exagerado às leis, às regras, e aí uma espiritualidade fria, inclusive que me leva a ficar toda hora julgando os irmãos, difamando, falando mal, alimentando uma soberba dentro de mim, me achando melhor do que os outros porque eu faço coisas que os outros não fazem? Ou será que eu estou caindo no outro extremo, que é de cultivar uma espiritualidade falsa, que é somente emoção, que é somente sentimento e que, portanto, vai cair no relativismo, no desapego da verdade? Perceba que esses dois extremos vão, aos poucos, não dando mais resposta que a alma precisa. A alma, ou ela vai ficando muito pesada num caminho de escrúpulo, e ela vai se tornando seca, e daqui a pouco ela quer desistir de tudo, ou então ela sente que aquele sentimento, aquela emoção não saciam mais. E aí essa alma também acaba se cansando e desistindo num determinado momento. Não vamos cair em nenhum dos dois extremos. Será que você está caindo no extremo do escrúpulo? Será que você está caindo no extremo do relativismo, do sentimentalismo, somente do apego exagerado à emoção? A espiritualidade é falsa quando ela está em qualquer um dos dois extremos. No extremo do escrúpulo e no extremo do relativismo. O que Jesus nos propõe é um amor à verdade. Ele se apresenta como alguém que cumpre a lei. E ele não veio para abolir nada da lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Tudo bem, nós sabemos que nós não podemos relativizar os mandamentos, os direcionamentos, os princípios do Evangelho, mas como é que nós podemos dar-lhes pleno cumprimento como Jesus faz? Quando nós vamos além do mero cumprimento da regra. Quando a verdadeira lei que rege o nosso relacionamento com Deus é a lei da extrema abundância, da extrema generosidade. Então, se, por exemplo, o mandamento da igreja diz: vá à missa aos domingos e nos dias de guarda, cara, a lógica da generosidade é: se eu posso ir mais, eu vou mais e eu quero, porque o amor que eu tenho por Deus me leva a querer me dar mais, a querer buscar mais. Então, se eu posso, eu vou todos os dias para a missa, eu vou comungar todos os dias. Se o mandamento me diz: não mate, não vá matar, porque isso é um pecado grave, cara, eu vou muito mais além disso. Eu vou zelar para que eu não prejudique a vida do outro, para que eu não seja um sinal de morte na vida do outro. Eu vou muito mais além do mínimo. Quando nós pautamos o nosso relacionamento com Deus sempre no mínimo, nós estamos construindo uma espiritualidade medíocre. E esse caminho de mediocridade, ele se torna muito perigoso. Jesus nos chama a atenção sobre isso no Evangelho de hoje, sobre o risco do escândalo. Pior ainda do que deixar de cumprir os mandamentos é levar os outros a descumprir a vontade de Deus também. Isso é escândalo. E cabe também para a nossa reflexão. Principalmente se eu exerço alguma liderança dentro da comunidade, dentro da igreja. Lembre que nós ensinamos não somente com palavras, mas sobretudo por testemunho, por ações concretas, e até mesmo as nossas omissões podem ensinar uma coisa negativa.
Então, será que, por meio de palavras, de atos ou de omissões, será que eu tenho ensinado errado para as pessoas que me são confiadas? Meu filho, sei lá, meus alunos, as pessoas que Deus confia na minha missão, minhas ovelhas de alguma forma. Será que eu estou dando contra-testemunho que, lembro, pode não ser por palavras, mas pode ser por atos e omissões que levam o outro a olhar para mim e dizer: ah, é só isso? Pois eu vou me nivelar por baixo também. Será que eu estou sendo causa de escândalo? Será que eu estou indo contra a minha missão de dar testemunho, de levar outras pessoas ao Cristo, à vivência do Evangelho? Vamos refletir sobre tudo isso, para que a palavra de Deus, que hoje a igreja nos propõe, de fato se encarne e gere frutos de conversão e de ressurreição na nossa vida. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, venha em nosso auxílio nessa quaresma para colocarmos em prática essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.